que hoje o Carlos Mumi, que é designer de sobrancelha, vai fazer. Seja bem-vindo. Tudo Muito bem? obrigado, é um prazer. É verdade isso, não é? As mulheres têm essa sensação, né? Com certeza. Inclusive, tem que parabenizar o seu trabalho, que está muito bem feito, está muito bonito. Tá bonita, né? A Fafá Claro. manda bem. Fafazinha, beijo pra você. A gente, como profissional, tem que reconhecer o trabalho do outro também, quando está muito bem feito, né? Parabéns, isso é verdade. Agora, deixa eu mandar um beijo pra Gabriela e recebê-la também. Seja bem-vinda, tudo bom? Menina, sobrancelha bonita, né? Ela tem uma sobrancelha já meio grossa, tem bastante sobrancelha, isso é legal. Isso é importante também quando a gente vai criar o desenho da sobrancelha? O material para trabalhar natural da cliente é fundamental para que a gente possa desenvolver toda a linha de raciocínio do profissional designer. O profissional designer de sobrancelha não é simplesmente quem faz, é quem faz, quem corrige, quem reconstrói, quem constrói, quem desenvolve todo o trabalho desde o início até o final. Então, o que acontece? Quando a gente vai dar uma dica, a gente sempre diz, olha, vamos trabalhar simplesmente com aquilo que a pessoa tem. Depois, a gente precisando de alguma correção artificial, a gente usa o recurso. Entendi. Mas no caso dela, eu a escolhi, além dela ser minha amiga e linda, então automaticamente nossa. a gente tem que trazer uma sobrancelha que dê uma boa diferença no design e que realce ainda mais a beleza que tem o rosto dela. Perfeito. Então ela tem bastante material pra gente trabalhar, então a gente vai trabalhar com certeza. Que delícia. Não, linda. E assim ela não tá feita, já tá bonita. Sim. Imagine fazendo a sobrancelha, vai ficar incrível. Vamos começar Com então? certeza, Eu vou vamos, ficar vamos desse sim. lado. Meninos, onde Com eu fico pra certeza. não atrapalhar vocês? Meus meninos, aqui tá Carica, atrapalho aqui? Então tá bom, então eu vou ficar aqui, porque daí a gente consegue mostrar bem. Ele vai, então, fazendo e explicando, não é isso? Passo a passo, então, pra gente deixar essa sobrancelha mais bonita. Tá. O que acontece? Na sobrancelha dela, como tem bastante volume, então a gente precisa controlar esse volume e dar movimento. Então nós vamos tirar uma coisa e vamos colocar outra. Entendi. Tirar volume quer dizer, na verdade, você cortar, aparar e ajustar a sobrancelha de acordo com as medidas que o rosto pede. Entendi. Então, no caso dela, nós vamos primeiro fazer a parte do corte, tá? Para poder fazer esse alinhamento perfeito, que é super importante. Olha que interessante isso. O corte, eu digo que é fundamental, tá? Tá. Sem não o corte, tentem fazer isso em casa, pelo sozinho. amor de Deus. Não dá certo, gente. Não tentem. Parece fácil, mas é dificílimo. Não tentem. E é importante, você conversa isso também quando de repente chega uma cliente nova, você vai ver a sobrancelha e fala, espera crescer mais um pouco. Você isso dá para ser feito? É importante ou não? Eu vou já dar uma dica que vai ser importantíssimo para todos os clientes. Quando o profissional virar para você e falar assim, então deixa crescer um pouquinho, daqui 1 mês, 2 meses você volta. Você nunca mais volte, tá? Ah, é? Porque o profissional que não te dá uma solução momentânea para o ajuste, para o conserto, ele não sabe exatamente a estrutura do rosto da cliente. Entendi. Se ele conhecer a estrutura, ele vai conseguir facilmente já começar a dar forma. Mesmo que alguns pelos precisem ser corrigidos, nós vamos deixar o que precisa ser corrigido e vamos tirar o que é excesso. Entendi. Então o trabalho vai continuar sendo feito de qualquer forma, em etapas. Então foi bom ter perguntado isso, né? Excelente, pode tirar um Então, pouquinho. se disserem, deixa crescer, volta daqui 2 meses, não volte. Não volte. O profissional designer de sobrancelha sempre tem uma solução para você adequado à sua situação momentânea. Como nós estávamos falando da questão das noivas, é sempre importante a gente dizer o seguinte, que a gente precisa de tempo para corrigir a sobrancelha de uma noiva caso ela não esteja adequada. Entendi, então é tempo do importante da casamento. noiva ela voltar, ou qualquer outra pessoa que tenha um evento. O que a gente precisa, na verdade? A gente precisa de uma média de 2 meses antes, fazer uma avaliação. E a partir do momento que a gente vai fazendo essa avaliação, a gente vai reconstruindo ou ajustando aquela sobrancelha. Entendi. Ajustando aquela sobrancelha, chegou na data específica do evento, a gente já conseguiu, vamos dizer assim, uma perfeição que a gente espera, aí a gente simplesmente vai fazer uma limpeza, mas já vai ter uma sobrancelha totalmente perfeitinha, tá? Entendi. Agora você está removendo o excesso da sobrancelha na parte de cima, superior. Isso eu já ouvi falar que não pode tirar pela parte de cima. Mito. O que se modela a sobrancelha é a parte superior. Então você obrigatoriamente tem que tirar o superior. A não ser, por exemplo, nos casos das adolescentes, das meninas muito novas, na qual você não quer caracterizar uma postura muito mulher. Entendi. Então você deixa um aspecto mais menina, somente fazendo uma limpezinha para tirar o excesso, para não perder a jovialidade. Porque com a sobrancelha muito marcada, pode envelhecer um pouco, né? Ou pode caracterizar. Passar da fase, né? Então o que acontece? Você vai caracterizar. Tanto é que eu faço sobrancelha de meninas a partir de, às vezes, 10 anos de idade. Por quê? Porque as meninas têm muito
E na escola o pessoal começa a brincar, começa a falar, você tem muita sobrancelha, tem que monocelha. junta aqui no Isso. meio, entendi. Aí o que eu faço? Olha que Eu imagem falo para as linda. mães... Olha, tá demais essa imagem, hein? Olha, Arrasando. chiquérrima, né? Ó. E então o que a gente faz? A gente fala para as mães, olha, nós não vamos fazer uma modelagem mulherão, nós vamos fazer uma modelagem mais adequada à idade dela. Tá. Mas sempre é possível fazer, tá? Será que você consegue, só assim, não, vamos ver, um ângulo melhor para os meninos pegarem bem, sem a sua mão, de repente, esconder? Com uma mão só é que é mais difícil, né? Você então tem que... vamos fazer assim puxa, e assim, assim tá melhor? Melhorou? Então tá bom. É que minha mão é grande. Aí, ó. Não, é que, não, mas os meninos, como o programa é ao vivo, eu converso com eles o tempo inteiro e a gente tem que mostrar sempre o melhor ângulo, né? Lógico, então eles que vão me dizendo, não é isso, meninos? Vocês que mandam, eu só transmito para os nossos convidados. E uma coisa, Carol, que eu tô fazendo na sobrancelha agora da Gabi é o seguinte... Nós estamos dando um alinhamento na parte de baixo da sobrancelha dela, que a parte de cima eu já ajustei, já tá bonitinha. A parte de baixo a gente vai precisar fazer o alinhamento de diagonal. O que é isso? Que é isso? A gente trazer aquela abertura dos olhos que você falou, eu não preciso de botox por causa da abertura dos olhos. Entendi. Então o que nós vamos fazer nela? Exatamente provocar essa abertura de uma forma muito natural. Tá. Olha só. Então nós vamos fazendo esse... Aí também é importante. Agora sim, tem aquele lance que tem um momento que você tem que dar uma levantada na sobrancelha, que é esse ponto um pouquinho, né? Deixar ela mais... Isso. Enfim, agora pro então alto. eu vou dar a dica que todo mundo vai ter que anotar. Quem é profissional pode colar aí também, tá? Bota na caderneta. Existe uma regra que é a prova dos 9 para você saber se qualquer sobrancelha está perfeita e qualquer pessoa pode fazer. Você põe o dedo na parte de arqueamento da sobrancelha, que é o ponto mais alto, que é 45 graus pela íris dos olhos. Certo. E você faz um leve movimento de subida. Nessa parte de baixo aqui que vocês estão pegando aí muito bem, você está vendo que tem uns pelinhos que ainda estão em excesso para a gente tirar, olha aqui, ó. Então, quer dizer, ainda falta uma limpezinha para dar perfeição para a sobrancelha dela. Então, eu vou medindo e tendo certeza se o trabalho que eu estou fazendo está correto. Se eu tenho dúvida em um pelo, eu tenho como fazer esse movimento e tirar essa dúvida. Entendi. Por quê? Toda a parte diagonal da parte de baixo da sobrancelha tem que ter um movimento retilíneo. Nunca curvilíneo. Entendi. Aí você fala, não, mas para levantar a sobrancelha tem que tirar. Não, você tem que botar em diagonal. Aí você ganha uma abertura dos olhos do movimento natural e não aquele movimento forçado. Inclusive parece que tem mais pelo. Porque tem muitas mulheres que a gente sabe, às vezes tem uma falha, né? Que é aquilo que você falou. Depois de tudo isso que a gente vai pensar nessas falhas. Ou de repente, porque o pelo caiu, que isso pode acontecer, ou porque a pessoa tirou errado e aí fez aquela, não vamos dizer aquela palavra, mas fez aquela, né? E também é difícil consertar, ou mesmo porque tem pouco pelo na sobrancelha. Então, nesse caso, você consegue, com esse desenho, já dá a impressão que tem mais pelo. É porque eu faço uma coisa chamada compactação. Quando você tira o excesso e mantém o que é base na posição certa, você agrega o quê? Volume e informação. Só que tudo de forma adequada. Entendi. Então aí a gente ganha um aspecto de sobrancelha perfeita, com o volume adequado ao rosto dela, sem comprometer na questão assim, a sobrancelha ficou grossa demais. Não existe grossa demais e nem fina demais. Ficou adequada. Algumas atrizes... e pessoas que trabalham com televisão, às vezes têm a ideia de que muita sobrancelha cria um aspecto de beleza. Lá nos anos 80, existia essa tendência da sobrancelha natural. Por quê? Porque nos anos 60 começou aquele trabalho de tira a sobrancelha e passa o lápis, faz um risco. Aí você fala assim, mas era moda dos anos 60. Não era moda, era falta de conhecimento, porque aqui não ficava bom para ninguém. Com certeza. Mas então o que acontece? Foi migrando até que voltou o natural e hoje qual é a moda, entre aspas? Uma sobrancelha. Não existe moda, é o designer, que é o adequado. É aquilo que fique bem pro tipo de rosto da pessoa, né? Carol, a gente tem 3 pontos aqui que definem uma sobrancelha perfeita. É o ponto de início, ponto de arqueamento... Vou pedir só para levantar um pouquinho, a Gabi. Vamos lá. Ó, para mostrar. Ponto de início, ponto de arqueamento e ponto de finalização, que é essa diagonalzinha aqui, ó, que a gente pega da asa do nariz até o cantinho dos olhos. A gente definindo o começo, meio e fim de sobrancelha, olha como a gente já conseguiu dar um arqueamento para a sobrancelha do lado esquerdo dela, né, do lado direito do vídeo. E aí do outro lado, ela já está um pouquinho melhor, mas eu comecei
comecei justamente pelo lado que estava um pouquinho menos favorável. Entendi. Então a gente já conseguiu dar essa diagonal, essa abertura. Vamos puxar aqui para todo mundo ver que funciona mesmo? Olha isso, o antes e o depois, gente. Puxamos aqui. Olha como muda muito. Então olha como a gente conseguiu acentuar exatamente a diagonal que ela precisava. Muito Agora, bom. questão de milímetros aqui, a gente vai fazer, claro, um ajuste e depois vai dar para ver as duas sobrancelhas perfeitas e as duas sem fazer, que eu acho que é legal você mostrar isso para poder mostrar Então, eu vou diferente. fazer o seguinte, eu vou passar o contato do Carlos, você pode finalizar. Ok. De repente, na nossa volta de break e tal, a gente consegue mostrar Isso, ou antes legal. do programa terminar, ou antes e depois das duas, que daí fica perfeito. Mas suas dicas foram maravilhosas. Legal, são dicas simples, mas que fazem muita diferença, Sem Carol. dúvida. Tanto para profissional, que obviamente tem que ter esse conhecimento, como para as clientes poderem selecionar melhor os profissionais. Porque Também hoje a gente está acho. tendo muito problema no mercado com qualidade, né? Então vamos trabalhar com uma melhora de Já qualidade. diríamos aqui no programa o que já dissemos várias vezes, a Patrícia Poeta ainda não acertou a sobrancelha. Não. Já melhorou um pouquinho, mas eu adoro, porque todos os profissionais concordam comigo. Já melhorou. Melhorou muito. Muito, né? Eu já estou notando uma diferença. Melhorou Todo muito. dia eu tô lá, eu no Jornal Nacional olhando a sobrancelha, mas todo dia. Falo, tá quase, mas ainda não chegou Olha, lá. Patrícia Poeta, Quem mais? Ana Paula Arósio, Ana Paula Arósio, preciso ver. Faz tempo que ela não tá na precisa passar comigo pra gente poder fazer um trabalho perfeito. Boa, gostei. Malu né? Mader também, Malu Mader meu sonho também de consumo. Tá complicado, Meu Malu sonho de Mader. consumo é a Malu Que é Mader. linda demais, né? Mas, gente... Imagina, o que tem a gente deixar não pode fazer naquela sobrancelha para deixar ainda mais linda? Olha só, Não é? arrasou. Carlos Mume, design de sobrancelha. Quem quiser entrar em contato com ele, depois dessas dicas, meninas, trabalho top. Gabi, obrigada, viu? Linda. O telefone 0 operadora 11 99197 4617 99197 4617. Só um adendozinho, esse Pode. telefone é para questão de atendimento, eu trabalho com vários salões em São Paulo todo, então você pode ir no mais próximo de onde você estiver. Que legal. Eu disponibilizo essa facilidade. E Tem também Face ou página, alguma coisa tem o que você quer Face, que é o deixar? Carlos Mume, Tá. é o mesmo nome que apareceu ali no GC, com 2 M's, Carlos M-U-M-M-E, posso tirar todas as dúvidas por lá também. Legal. E o interessante também é o seguinte, feiras, eventos e palestras também, quem quiser pelo Brasil todo pode me contratar também. Você faz? Vou sim, Olha a que gente tem legal. todo um material já que a gente leva, Inclusive faz pra workshops. ensinar profissionais, Sim, isso é também. muito importante. Pelo Brasil inteiro dá pra gente fazer. A gente já desenvolve o trabalho em alguns estados, mas dá pra fazer um trabalho maior ainda. Muito legal, parabéns, Tá viu? bom? Muito Adorei obrigado. te Foi um conhecer, prazer. show, fala super bem. Gabi, um beijo. E vou agradecer também espero a Gabriela Com Amarela, certeza. que é Linda. uma pessoa incrível e atriz maravilhosa também, ó, minha que coisa amiga. boa. Né? Volta, hein? Eu tenho que agradecer ela Volta pra também. contar os segredos de beleza, porque ela é linda mesmo. Obrigada. Com certeza, Um muito beijo, obrigado. até a próxima.